Vamos lá. Se fosse capturado, só estava bom. Que descuidado você, hein? Já ouviu falar? Você já ouviu sobre a Galeila? Cara, eles não eram aquele grupo de gigantes brutamontes, construtores de navais, uns guerreiros que usavam martelos? Não eram de alguma lenda ou coisa assim? Acho que todo mundo já a primeira coisa que pensou nessa questão da Galeila. Primeiro vamos falar da Galeila em si. O símbolo da Galeila, para início de conversa, é um navio igual aos navios de Elba. Vamos aqui pegar todas as evidências. O símbolo da Galeila é um barco a remo, com esses pontinhas, igual o Svar, igual a Noa, igual aos barcos Mural. Todo mundo concorda? Todo mundo tem alguém tem mais algum exemplo? Queira falar? Vamos voltar com a musiquinha. É bom que aqui pegou ainda por cima o Loki. Beleza, essa é a primeira coisa e já relaciona. Isso aqui é um navio gigante, isso aqui é um navio gigante. E a Galeila era um grupo de gigantes. Uns guerreiros que usavam martelos. Outra coisa interessantíssima aqui. Guerreiros que usavam martelos. Quem que usa martelo que a gente conhece? O Loki usa martelo. Só o Loki usa martelo? Não. O único ataque físico do Usopp é o Usopp Hammer. E essa já é uma ligação do Usopp com... Essa foto é incrível. De uma ligação do Usopp com o Loki, né? O Usopp está inerentemente ligado a martelos. E não para por aí. O Usopp está inerentemente ligado ao Going Merry. O Going Merry foi dado pela futura esposa dele. Quem consertava o Merry era o Usopp. Ele foi literalmente o carpinteiro do Going Merry. Assim, não foi ele que construiu, mas foi alguém da ilha dele. E era ele que consertava, mesmo que porcamente. Mas o Usopp conserta muito mal o Merry. Então, teve uma pessoa que consertou muito melhor o Merry. E foi o Merry. O Merry consertou o próprio navio, ele mesmo. E o que é o Merry? Ele é um Klabauterman. E o que é um Klabauterman? Uma criança segurando o martelo. Quem que fala? Quem que fala sobre os Klabauterman? Quem que revela o que é um Klabauterman pra gente? É porque você viu um Klabauterman. Quem fala do Klabauterman é o Frank. Ai, One Piece. Oda gênio demais. Vamos ver o que ele fala? Klabauterman é uma lenda. Klabauterman é uma lenda entre navegadores. Não era alguma lenda ou coisa assim? Isso significa que o Klabauterman a Galeila era um Klabauterman? Não tô falando isso. Tô falando que o Oda relaciona tudo. Uma encarnação do navio. Ele carrega um martelo em sua mão e veste uma capa de chuva de um tripulante. Quando o navio tem alguma emergência, ele faz aparições deixando os tripulantes alertas. E tem uma outra coisa interessante aqui. Mas por alguma razão, palavras ficaram na minha mente. No original ele fala coração. Palavras ficaram no meu coração. Isso é importante.
O Mary se comunicou com o Sop de um jeito que só o Sop ouviu. Por telepatia. Existe um poder em One Piece que é se comunicar com as pessoas, com uma pessoa que você quer, por telepatia. Vocês sabem qual que é o nome desse poder? A gente sabe que ele se comunicou só com eles. Ele decidia quem escutava. Né? Por causa de Enies Lobby, depois ele se comunicou com o bando todo para pularem na água. E ninguém da marinha ouviu isso. Na verdade, nem a Kokoro-san lá, a Dona Kokoro, ouviu isso. Nem o Frank ouviu isso. Só os membros do Chapéu de Palha. A voz de todas as coisas. E Mu faz isso. Ele fala por telepatia. Os Gorosei falam isso. Eles falam por telepatia. E o Luffy fala por telepatia com o Momonosuke na guerra em Wano. Isso aqui que aconteceu foi a voz de todas as coisas. Quem escuta o Mary falando e conserta o Mary por último, o Iceberg. A última pessoa a consertar o Mary foi o Iceberg. E o que o Iceberg e o Frank têm em comum? Eles são os donos, herdeiros de Pluton. Quem construiu a Pluton deixou as plantas para caso no futuro alguém tentasse criar a arma caísse nas mãos erradas. Se a arma caísse nas mãos erradas, eles deixaram em Water 7 ou com o Tom-san, com quem deixou pro Tom-san, enfim, deixou de carpinteiro para carpinteiro para criarem uma nova Pluton para conseguirem ter uma contramedida, né? Um poder equivalente. Vamos lembrar que isso é uma coisa que é uma coisa antiga pro Harold. Ah, você já ouviu falar, sabe? É uma coisa muito do passado. Carpinteiros que usavam martelos, que são uma lenda. Relacionados, quem usa martelo na obra, relacionados ao Zop, relacionados a o Loki. E são, o Sop é a pessoa intrínseca ao Mary. O Mary usava um martelo. O Mary foi apresentado pelo Frank. O Frank tem as armas de Pluton. O Mary fala usando a voz de todas as coisas. E Pluton, para ser liberado, precisa da voz de todas as coisas. Onde que Pluton tá? Em um ano. Como que libera Pluton? Abrindo as fronteiras de um ano. E como que abre as fronteiras de um ano? Com Momonosuke falando com Zunisha. Através da voz de todas as coisas. Provavelmente Zunisha tem poder o suficiente, né? Para destruir a barreira de Wano e isso liberaria Pluton. Que muito disso eu tô pensando aqui agora com vocês, tá? Pluton foi construída em Water 7. As armas que foram construídas com ele eram perigosas demais. Os mecânicos daquela época sabiam que se esse poder caísse nas mãos erradas. Obrigado aí, Marcos Vinícius, por ter me falado onde é que era. Um poder oposto equivalente seria necessário. Desde então, as plantas vêm sendo passadas de geração para geração. Então, os mecânicos daquela época construíram e de algum jeito foi parar em um ano. E para liberar ela, precisa abrir as fronteiras, que são isso aqui. E para abrir as fronteiras está relacionado diretamente a Momonosuke e Zunisha. Beleza? Ou seja, a voz de todas as coisas é diretamente relacionada à liberação da Pluton. E a voz de todas as coisas é o que o Mary usa para se comunicar com o Iceberg e funda a Galeila com o logo
de navios de gigantes. Vocês conseguem ver como tá tudo amarrado só com esse painel? A gente não tá falando nem dos caras congelados. A gente tá falando só desse painel. A Galeila é uma lenda de guerreiros que usavam martelos carpinteiros. E o fato deles usarem martelos é relevante. Porque assim, não, mas tem a vila que usa martelos. Mas é tipo, o jeito que eles falam aqui, o cara é o rei de Elbaf e o cara mais velho de Elbaf. E eles estão falando como se isso fosse uma característica específica dessa lenda. Guerreiros que usavam martelos. Essa volta toda aqui, pra mim, é mais do que evidência. Dá pra fazer, juntar em outros lugares isso aqui. É mais do que evidência de que a Galeila original já ficava em Water 7. Lembrando que a maior parte de Water 7 já está debaixo d'água. E por que existiu uma segunda Galeila? Porque eles viram as plantas da Pluton. Beleza? Provavelmente aqui, em algum lugar, ou aqui, pra dentro, está escrito que os criadores são Galeila Leila. Se tem alguma coisa que a gente conseguisse pegar aqui, ó. Pode ser exagero? Pode. Mas o sonho das pessoas não tem fim. Como é que eu giro isso aqui? Tem um traço aqui. Tem um traço e 2 letras. Tá todo mundo vendo isso, né? Eu não tô maluco. Tem 2 L's aqui, não é possível. Olha isso aqui. Eu tô muito maluco? Tô viajando demais? Isso parece um G. Cara, provavelmente o nome deles era Galeila. Pra mim, esse traço aqui me pegou muito. Enfim, de qualquer jeito, o Iceberg, ele sabia da Galeila original. Mas aí aconteceu uma coisa muito louca. Agora eu vou entrar numa teoria minha que ainda vai virar vídeo. Todo mundo preparado? Aconteceu uma coisa muito louca. Que foi... Agora a coisa vai ficar louca, hein? Se a antiga arma cair nas mãos de um idiota feito você e iniciar a sua destruição, precisa haver outra arma. Isso aconteceu. Uma arma caiu nas mãos do governo e iniciou a sua destruição. Mas o Frank faz uma aposta. A verdade é que você pode usar Nico Robin para rever a arma. Ela é uma mulher perigosa, mas Aragorn tem seus nakamas que irão protegê-la. Então eu farei uma aposta. Talvez haja apenas um jeito de completar os desejos do Criador. E ele põe fogo. Ele destruiu a planta, mas isso aqui aconteceu. E aí o que significa? Que o Frank tem que ter lido 55 milhões de vezes e decorado em 2 anos, 4 anos, 2 ou 4 anos, algo assim, como construir uma arma ancestral. Isso é uma teoria que as pessoas mais acreditam. Que o Frank vai ou transformar o Sunny, ou ele decorou tudo e vai construir Pluton. Ele vai fazer Pluton.
Mecha Sun, ele não deve ter feito uma cópia? Não, duvido. Porque senão não faz sentido o que ele falou aqui, ó. Talvez haja apenas um jeito de completar os desejos do Criador. Que é destruindo isso aqui. Se ele tivesse uma cópia... Sendo que ele não tá falando... Tipo, o ponto dele aqui não é exatamente... O ponto do Oda aqui não é exatamente pro vilão, pro Spandam. É pro leitor. É pra ele mesmo. É uma decisão que ele fala sem pensar. É uma decisão que ele fala abertamente. Ele é um ciborgue, eu não duvido que tenha um scanner no olho. Cara, então, mas isso seria tirar meio poder da bunda, porque ele nunca mostrou nada disso. Pode acontecer. Isso é a teoria que eu mais acreditei por mais tempo. Mas aí eu pensei em outra coisa. Eu acho que faz mais sentido. Não só ele, como essa Lang e Sabe Puta. Eles viveram e cresceram com essa planta, olhando e relendo essa planta. Eu não tenho certeza, cara. Não sei se eles leram e releram essa planta. A gente não tem nenhuma evidência de que eles leram e releram essas plantas. A gente só tem evidência deles folheando a planta a primeira vez aqui. A gente não sabe se o Frank ficou decorando a planta. Nem o iceberg. Beleza? Então, vamos só... Eu entendo, essa daqui é a teoria mais famosa. Que o Frank... Que o Frank sabe construir a Pluton. Ou ele vai transformar o Sunny na Pluton, ou ele vai construir uma nova Pluton que a gente não sabe como é que é. Só pra ilustrar, não tô falando que a Maxim é Pluton. Funcionando a Pluton por causa de acontecer algo no futuro. Não acho que isso aconteceu. Por causa da motivação que fez ele queimar. Foi essa aqui, ó. O que faz ele pensar em queimar foi... Enquanto existir a possibilidade de Nico Robin tente reviver a antiga arma, essas plantas serão necessárias para o mundo, para criar uma força de oposição. Mas ele fala... Mas agora ela tem seus nakamas que irão protegê-lo. Então eu farei uma aposta. Eu vou destruir essas plantas, foda-se. E eu tenho certeza que a Nico Robin não vai reviver Pluton pra entregar pro governo. Essa é a minha aposta. A minha aposta é que se eu destruir essas plantas agora, o mundo ainda tá seguro do governo. O mundo ainda tá seguro de vocês. Porque a Nico Robin não vai reviver a Pluton e dar pro governo. Entenderam? Eu acho que é esse o caso. Eu não acho que eles... Eu acho que seria um furo grande. Ele, não. No final das contas, eles tinham uma outra cópia escondida debaixo do piso. Não teriam que passar por tudo isso, se fosse o caso, né? Tipo, o iceberg, quando entrega pro Frank, deixa muito claro que aquelas são as plantas e acabou, sabe? Eu não acho. Vamos tentar pensar. Eu entendo que essa... Vamos lá. Eu entendo que essa é a teoria mais famosa. O Frank sabe construir a Pluton de cabeça e vai construir a Pluton, ou ele tem uma cópia, enfim, ele vai construir a Pluton. Mas vamos pensar que ele não sabe. Vamos pensar que ele não... Ele já tinha desistido, na verdade, de construir navio quando o Tom morreu. Ele não aprendeu a construir antes, porque não deixaram. E ele não sabe construir a Pluton. Só que tem um problema. Deixa eu trocar de música. O que eu acho que vai acontecer? O que eu acho que aconteceu, na verdade? Precisa haver outra arma. Se a antiga arma cair nas mãos de um idiota feito de você e iniciar sua destruição, precisa haver outra arma. Isso aconteceu. Uma antiga arma caiu nas mãos do governo e começou sua destruição. Qual que é a destruição que essa arma fez? Alguém me diz aí, o que está acontecendo aqui? Vamos ver o que vocês falaram. O que a Pluton fez? Uranus aniquilando Lulusia por completo, deixando um buraco semelhante a Enies Lobby. Uranus, todo mundo fala que é Uranus, né? Decidiram que é Uranus porque Pluton está em um ano. Então só pode ser Uranus. Não. Pluton. Com um tiro, dizem que ela poderia destruir uma ilha inteira e todas as pessoas nela, sem deixar o menor vestígio. O que aconteceu com Lulusia? Um tiro destruiu a ilha inteira sem deixar o menor vestígio. E como você falou, Fênix, onde que isso acontece também?
Enies Lobby. Onde isso aqui está acontecendo? Isso aqui está acontecendo em Enies Lobby. A arma ancestral que consegue, com um tiro, destruir a ilha sem deixar vestígios é a Pluton. E o lugar que a gente viu que acontece isso, exatamente igual Lulusa, é em Enies Lobby, o arco das plantas da Pluton. As pessoas decidiram que é Uranus. Tá, também porque tá no céu. Ah, tá no céu, é Uranus. Gente, qual que é o símbolo da Galeila? É um navio de gigante. É um Svar. É um navio voador. Então, se é um negócio que voa, e o símbolo da Galeila é um navio que voa, e a Galeila foi a primeira empresa que construiu, foi o primeiro grupo que construiu Pluton. E se Pluton foi construído por gigantes, gigantes fazem navios voadores. Não é porque está no céu que é Uranus. O único motivo de ser Uranus é que a gente não sabe nada sobre a arma. E as pessoas decidiram que é Uranus. Mas por que é Shirahoshi? Poseidon One Piece. Por que uma arma ancestral é um navio de guerra que consegue destruir uma ilha com um tiro? A outra arma ancestral é um navio de guerra que consegue destruir uma ilha com um tiro. E a outra arma ancestral é uma adolescente peixe que resenha com monstros. Vocês conseguem ver, tipo, se Plutão e Uranus fazem a mesma coisa, não é super estranho? Eles não deviam fazer coisas totalmente diferentes? Por que eles fazem a mesma coisa? Duas armas que fazem a mesma coisa e a terceira arma é uma moça. Que não tem nada a ver com nada. É uma menina. É o que tem o poder do Aquaman. Tipo, não é Uranus. O que destruiu o Loser foi Pluton. Então já tem duas Plutons? Não! Quer dizer, sim, tem dois Plutons. Ah, mas se isso aqui é Pluton... Vamos lá, eu vou falar sobre isso. Mas tem uma questão nisso tudo aqui, que a gente já falou. Pluton está em um ano. A grande dúvida que a gente fica é... Ué, se Pluton está em um ano, que treco é esse aqui? Pluton está em um ano. Como que o governo teria outra Pluton? Alguém tem uma ideia de como o governo teria uma segunda Pluton se o Frank botou fogo nas plantas, eles nunca pegaram as plantas e a Pluton original está definitivamente um ano? O que eu acho que é? Eu não acho que o Frank Weisberg nem ninguém mais decorou. Eu não acho que o Frank em 3 anos ficou lendo a Pluton e decorou. Mas tem um personagem que passou a maior parte da vida dele com as plantas. Quem foi que entregou essas plantas para eles? Foi o Tom San. E tem alguém que poderia ter decorado, foi o Sr. Tom. Ah, mas Punk, o Tom San morreu. O Tom já tá morto, não teria como ele ter feito isso. Né? Hahaha, os tranquilizantes finalmente fizeram efeito. Prendam os 3. Eles são acusados de atacar o navio. Sim, senhor. Esperem. O quê? As acusações mudaram. Pelo crime de ter criado o navio do Rei dos Piratas, Gold Roger, eu condeno o mecânico Tom a ser levado para Enies Lobby. Isso é tudo. Ele não foi condenado à morte. Ele até tinha sido condenado à morte 10 anos antes. Mas as acusações mudaram. O juiz tirou, não condenou ele à morte.
condenou ele a ser preso, a ir para Impel Down. Onde que ele estava em Impel Down? Quem aí viu o Sr. Tom em Impel Down? Alguém viu o Sr. Tom em Impel Down? Aliás, alguém aí viu o Arlong em Impel Down? Alguém aí viu o Kurobe ou o resto da tripulação toda do Arlong tirando Hatch em Impel Down? Os homens peixes que foram pegos pelo governo que a gente conhece, qual que era a sentença deles? Quem foi pego pelo governo que a gente conhece? Amy foi pega pelo governo. Foi pego por um Tenryubito, né? Quase. Fischer Tiger. O Aladdin foi pego pelo governo. Não morreu Ademar. Aqui, ó. As acusações mudaram. Eu condeno o mecânico Tom a ser levado para Enies Lobby. Isso é tudo. Vamos mostrar como que funciona Enies Lobby. Alguém lembra como funciona Enies Lobby? Eles tinham um juiz presidial nessa ilha. Eu ouvi uma vez que o suspeito trazido aqui é considerado criminoso e tudo que eles fazem é passar por uma corte vazia. Isso está errado, piratas. A corte é a mais justa e tem a maior autoridade do mundo. O julgamento determina o veredito das pessoas, justamente. A não ser os júris que decidem quem é ou não o culpado. Eles são criminosos condenados que eram originalmente piratas. Esperam levar vocês com eles. E é por isso que nunca houve um veredito de inocente no passado até agora. Todo mundo que passa por Enies Lobby vai para Impel Down. Então vamos lá, galera. Só existe uma Pluton adicional além da Pluton que está em um ano. Por quê? Porque é uma arma que consegue destruir uma ilha com um único tiro. Esse é o poder da Pluton, esse não é o poder da Uranus. Ah, mas sei lá o que, não sei o que lá, tá no céu é Uranus. Não é Uranus, tá no céu porque é um navio que voa. Qual é o navio que voa? O navio dos gigantes. Quem são os gigantes? Os criadores da Galeila. Quem que é a Galeila? A criadora de Pluton. Então faz todo sentido ser um navio voador. Quem conhece as plantas de Pluton? Quem sabe construir Pluton? O Frank, talvez, mas a gente não viu isso acontecer. Iceberg, também. E nem o Frank nem o Iceberg trabalham para o governo. Já existe uma Pluton nas mãos do governo. Só existe uma pessoa que está em mãos do governo. É o Tom. Ele é o único que está em mãos do governo. Ele foi levado para Enies Lobby. De Enies Lobby, todo mundo é considerado culpado e vai para Impel Down. Mas a gente não encontra homens-peixes em Impel Down. Porque todo homem-peixe pegado, todo homem-peixe que o governo põe as mãos nele, vira escravo. Qual que é a conclusão lógica? O Tom San está vivo e ele virou um escravo. Ou qualquer coisa nesse sentido. Ele não ficou em Impel Down. Ele foi para Mary Joyce, igual os outros da raça de homens-peixes, viraram todos escravos. O governo tem várias... no mundo existem várias formas de você pegar o que está na mente ou controlar a pessoa. Existe a fruta da memória. Existe também o Tome Reverso. E existe também outra possibilidade, que não necessariamente foi a que aconteceu, é a fruta da sombra do Gecko Moria. Por quê? Porque a fruta da sombra consegue controlar as pessoas. E consegue reviver as pessoas. Se o Tom San tivesse morrido, eles conseguiriam reviver o Tom San com a fruta da sombra. Por quê? Porque a Victoria Sindri reviveu. Ela voltou às memórias dela. Tô dando aqui possibilidades. Não tô dizendo que é uma mistura de tudo isso. Mas enfim, existem várias formas de construir isso. O que a gente sabe também? A gente sabe que para Noah ser construída, os Reis dos Mares falam, vamos precisar da ajuda deles. A galera já comentou sobre isso também.
Da ajuda deles, provavelmente os gigantes da Galeila. Só que aí agora finalmente a gente volta pro capítulo. Esses aí realmente existem. Eles zarparam para terras distantes. Seja lá de onde quer que tenham ido, enviaram uma carta para Elbaf. Essa carta ainda está por aí. E nela diz: fomos todos capturados. Vocês conseguem acreditar nisso? Mais de 100 guerreiros, incluindo os gigantes com sangue dos ancestrais capturados, por quem seriam capturados. E aí todo mundo já apontou. Seja lá o que aconteceu, os gigantes estão bem aqui. Se liga, gente. Esse cara é esse. Definitivamente. Principalmente, esse cara é definitivamente esse cara aqui. Eles estão na mesma posição, com o mesmo cabelo. Mas existem outros 2 lugares que eles poderiam estar. Onde que a gente conhece gigantes que são congelados? O War estava congelado no continente gelado. Dentro de Mary Joyce tem um lugar para congelar. Eles foram guardados para o momento que eles quisessem construir. Então, você tem a necessidade desses gigantes de construírem Pluton e você tem as plantas de Pluton, porque assim, eu não acho que o Tom necessariamente construiria. Mas você tem as duas coisas se interligando. Usar algum jeito de pegar as plantas de Pluton dele e você tem os gigantes. Junta um com o outro, um mais outro, igual. Ah, não sei o que lá, mas o Tom foi pego há 10 anos atrás. E esses caras foram capturados há centenas de anos. Mas faltava uma coisa para funcionar. Uma coisa que eles só conseguiram agora. Faltava a Mother Flame. Assim que eles conseguiram a Mother Flame, eles conseguiram pela primeira vez utilizar a Pluton. Por isso que mesmo estando há 14 anos, na verdade, com o Tom, eles não conseguiam explodir Lulusa. E essa é a ligação que eu pensei sobre isso. Espero que ainda tenha alguém me assistindo. Fruta do Kuma também. Tira a memória com a fruta do Kuma, que era o Shichibukai. Cara, exatamente. Genial. Genial. Fruta do Kuma. Níquel. E, vamos lá. O governo tem essa fruta. O governo tem o Tonsan. O governo tem os gigantes que precisam para construir a Pluton da Galeila. Construíram a Pluton, usaram a Mother Flame, conseguiram usar em Lulusia. O que está no céu o que tem, a arma que estava no céu, que explodiu Lulusia e que está nas posses do governo, é a arma Pluton. E ela foi construída com esses elementos. Os gigantes foram usados para construir. O Tonsan foi usado para pegar as memórias, usando talvez a fruta do Kuma. Talvez não, muito provavelmente a fruta do Kuma. Esses caras aqui, com tudo isso aqui, eles são a Galeila. Vocês conseguiram entender toda a volta que a gente deu? E como tudo está interligado? Vamos terminar. Vou terminar de verdade agora. Já falei muito, gente, ó.